Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós todos, que estávamos longe do Senhor Deus no meio do pecado, recebemos a sua misericórdia. Nós, enquanto desconhecíamos o Senhor, toda a maldição, o castigo que nós merecíamos receber, o Senhor Jesus recebeu por nós. O Senhor morreu por nós, derramou o seu sangue precioso, lavou os nossos pecados para a eternidade, para que nós não recebêssemos mais o castigo, o juízo diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa sua imensa graça, Senhor. Senhor, nesse tempo, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando a glória e a graça diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Senhor, toda essa comunhão que nós estamos tendo diante do Senhor, nós agradecemos. Nós cremos que o Senhor esteja no meio de nós nesse momento. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que através da mão de graça o Senhor Deus possa sustentar a cada um. Senhor, hoje também a sua palavra, a sua graça, o seu segredo, o seu plano que deseja manifestar para nós. Que nós possamos aprender o que o Senhor Deus deseja nos ensinar. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, nossas igrejas que estão pelo mundo, que o Senhor Deus possa estar com todos eles, que o Senhor possa conduzir. Senhor, todos aqueles que estiverem no meio da dificuldade, que estão guardando a fé para pregarem a palavra, que o Senhor Deus possa estar com cada um deles, possa cuidar, possa permitir a graça necessária para cada um. Que nesse tempo precioso que o Senhor Deus possa ajudar para que eles possam se encarregar muito bem do trabalho do Evangelho nesse último tempo. Que cada um de nós nesse tempo, que nenhum se perca, Senhor, que o Senhor Deus possa permitir a mão de graça para cada um. Nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um deles, Senhor, para que nesse último tempo possam fazer o grande trabalho do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita a sua graça para nós. Senhor, cada momento nos permita a palavra que nós precisamos. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Senhor, nesse momento também, o seu segredo, que o Senhor Deus possa nos ensinar. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o caminho que devemos percorrer. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 15. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, no tempo passado, nós tivemos as 7 etapas do retiro,
Muitas pessoas se uniram, oraram para que muitas outras pessoas possam receber a salvação, e eu acredito que hoje também os recém-salvos estão presentes conosco. Então, hoje eu pensei em quais palavras que nós devemos pregar. É por isso que hoje, para aprendermos sobre a oração, eu li esta palavra. Então, dentro da vida de um cristão, então nós temos grande quatro fatores na vida de fé. Primeiro, palavra, oração, evangelização, comunhão. A comunhão e o serviço sempre estão juntos. Então é por isso que pela palavra nós recebemos a salvação, e após recebemos a salvação, pela palavra, nossa fé pode ir crescendo, e a vivência do nosso coração também vai mudando. E o cristão, após ter a palavra no coração, ele vive a vida de fé. Sem a palavra é impossível viver a vida de fé. A palavra e a oração, além de ser a comunhão, a comunicação com Deus, nós ainda somos muito fracos, nós necessitamos da graça, da ajuda de Deus. E é por isso que a oração é nós pedirmos tudo a Deus, e nós possamos demonstrar as nossas fraquezas, nós possamos pedir ajuda diante de Deus. E é por isso que a oração é primordial na nossa vida. Claro que a pregação também é o trabalho mais importante que o cristão deve fazer, que é a evangelização, que nós todos sabemos. Então, nós temos recebido a salvação também. Não foi sozinho que eu recebi a salvação, sem a ajuda de ninguém. Então, primeiro, as pessoas que receberam a salvação continuaram orando por nós, nos ajudaram, nos conduziram. E é por isso que nós ouvimos a palavra da graça de Deus e chegamos ao entendimento da verdade. E da mesma maneira, nós não podemos deixar de pregar essa palavra para as pessoas. E é por isso que a evangelização é um trabalho mais importante que o cristão tem para fazer. Após nós termos recebido a salvação, agora eu não vivo a vida de fé sozinho. Após ter recebido a salvação, o Senhor, Ele está comigo. Quer dizer que todos os irmãos e irmãs também que receberam a salvação primeiro, todos esses santos estão comigo e eu estou em comunhão com eles. E no meio disso, a nossa vida de fé vai crescendo, e assim nós podemos viver a vida de fé corretamente. Quando nós estamos dentro da comunhão, nós podemos pregar o Evangelho, nós podemos nos ajudar, nós podemos nos esforçar pelo trabalho do Senhor, fazer esse trabalho voluntário diante do Senhor. E é por isso que nós dizemos, eu não consigo, mas nós conseguimos, certo? Da mesma maneira, no meio disso tudo, hoje nós iremos aprender um pouco sobre a oração. A Bíblia disse várias palavras sobre a oração. E é por isso que nós fazemos diversas orações. E no meio dessas orações, existem várias orações que o Senhor Jesus ele ensinou. Da oração que o Senhor ensinou. Então, nós chamamos alguns em português nós chamamos de Pai Nosso, certo? Então, as pessoas que frequentam a igreja geralmente decoram esta oração e também oram esta oração todos juntos, não é? Principalmente na igreja católica. Então, mas primeiramente, antes de nós orarmos ou só repetirmos, nós precisamos saber qual é o tema, certo? Nós precisamos saber o que estamos pedindo na oração. Tem muitas das vezes que muitas pessoas elas oram sem ter o coração, sem pensarem no que estão pedindo ao Senhor Deus. E é por isso que as pessoas que receberam a salvação, dentro da vida de fé, tem diversas coisas importantes que o Senhor ele já nos especificou. Por isso que o Senhor Jesus ele já nos disse, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então nós podemos ver que primeiramente ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Our Father in heaven. Quer dizer que Pai nosso
que estás nos céus. Our Father, em inglês, não é? Então quer dizer que o meu Pai. E ao mesmo tempo nós também chamamos de nosso Pai. Então nós chamamos o Senhor Deus de Pai. Então essas pessoas, elas creem no Senhor Deus. Então o Senhor que nos fez nascer em carne são os nossos pais, certo? Então nós chamamos de, o meu pai. Minha mãe. E é por isso que as pessoas falam, meu pai, minha mãe. E quando nós falamos isso, nós não estamos nos referindo somente que eles são o meu pai, mas também já fica claro que ele é pai de vários outros filhos. Eu tenho irmãos, irmãs, não é? Que é o nosso pai, a nossa mãe, certo? Então, da mesma maneira, nós podemos ver que o Senhor Deus, ele criou desde o princípio todas as coisas. Então, o Senhor Deus, ele criou todas as coisas. O Senhor Deus, ele é o que governa sobre todo o universo. Ele criou todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas. Esse Senhor Deus do Todo-Poderoso é o meu Pai. Então, vocês conseguem entender uma coisa dessas? Então, diante do Senhor Deus, nós temos o Senhor Deus Criador, que é o meu Pai. Então, nós podemos ver que, claro, realmente na vida de fé, o cristão realmente recebeu esta palavra diante do Senhor. Porque nós que recebemos a salvação podemos chamar o Senhor Deus de Pai. Quando nós temos uma boa comunhão com o Senhor Deus, nós chamamos o Senhor Deus de quê? De Pai. Então nós podemos falar, Senhor Deus, o meu Pai que estás nos céus. Não é? Então, o Senhor Deus, Pai, ele está em todos os lugares, não tem um lugar que ele não esteja. Então, o Senhor também disse que hoje também ele estará conosco. Então, nós podemos dizer que o Senhor Deus, Pai, ele está conosco. Então, não adianta se nós ficarmos chamando o Senhor Deus de Pai se nós não recebemos a salvação. Pensem bem, tem várias pessoas que falam Pai, 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 mas será que a pessoa que não é o seu pai, ele vai olhar para você? Não, jamais vai olhar. E é por isso que se nós olharmos para os judeus chamavam o Senhor Deus de Pai, não é? E o que o Senhor Jesus disse para eles? O Senhor Jesus disse, o Senhor Deus não é o vosso Pai, o diabo é o vosso Pai. Então, já que vocês não conhecem o Pai, não conhecem a mim. As pessoas que não receberam a salvação chamam o Senhor Deus de Pai. Uma pessoa que não recebeu a salvação precisa saber que o Senhor Deus não é o vosso Pai. Então, depois que nós recebemos a salvação, nós temos o Senhor Deus que é o nosso Pai. Da mesma maneira, o Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, Ele é o meu Pai. Então, nós podemos ver na Bíblia, os anjos não podem se tornar o Filho de Deus. Desde o princípio, nós vimos que os anjos eles foram criados para serem espíritos para a servidão, mas nós somos pessoas que nascemos realmente do Filho unigênito de Deus, e assim nós recebemos a sua vida, e assim nós todos nos tornamos filhos. Para os anjos, o Senhor Jesus ele jamais morre por eles. Então, o objetivo do Senhor Deus ter criado o anjo é totalmente diferente desde o princípio. Então, uma pessoa, ela está corrupta diante do Senhor Deus. Então, nós sabemos que o Senhor Deus, o Criador, ele está no meio de nós. O Senhor Deus, ele nos considerou como seus filhos. E assim nós podemos ter a glória eterna com o Senhor Deus. Então, nós, quando nascemos como filhos do rei, nós somos príncipes. Então, pensem bem. O príncipe, o rei é meu pai. O presidente é meu pai. Olhem só como é incrível. Então, todos aqueles que aceitam o seu nome, eles receberam o poder de serem chamados filhos de Deus.
Nós compreendemos essa graça do Senhor Deus, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, o Senhor ele entrou em nós após recebermos a salvação. Então nós todos que o recebem, então que creem no Senhor, quer dizer que eles creem no Evangelho, quer dizer que nós cremos no Senhor. Então nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então ser chamado filho de Deus, como isso é algo incrível. Então você nascer como filho do rei tem um imenso poder, não é mesmo? Você nascer como filho de um presidente também é algo muito incrível. Vamos pensar, você nasceu como um homem muito rico. Então você também é o que? Rico. Então quer dizer que tudo realmente se herda, não é? Da mesma maneira, nós podemos ver, nós nascemos como filhos do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele ama os seus filhos. Nós podemos ver que o Senhor Deus, Pai, realmente, o Senhor Jesus está dizendo para nós orarmos chamando Pai Nosso, porque nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nós recebemos essa autoridade. Esse poder de sermos chamados filhos de Deus é algo incrível. Então nós vimos o Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, e após ter ressuscitado, nós podemos ver que haviam várias mulheres que procuraram o Senhor Jesus, dentre elas Maria Madalena. Então ela, para poder sepultar o corpo do Senhor Jesus, ela queria levar perfume para passar no corpo do Senhor Jesus. E ela ficou ali procurando, olhando de um lado para o outro, pensando quem tinha levado o corpo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus manifestou-se na frente dela. E ela pensou que o Senhor Jesus fosse um peregrino. E ela perguntou sobre o corpo do Senhor Jesus, dizendo: se você levou o corpo do Senhor, por favor, entregue para mim. Então, como é que a Maria ela vai carregar o corpo do Senhor Jesus? É impossível, mas mesmo assim ela estava dizendo: me entregue, me dê, que eu vou levar. Então, o Senhor ele disse: Maria. Esta Maria, quando nós olhamos na Bíblia, essa Maria era uma mulher que foi endemoniada por 7 espíritos malignos. O Senhor Jesus expulsou os demônios dela e a consertou. Então, a partir daquele momento, Maria Madalena, ela amou o Senhor. Ela se sujeitou à palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, então ela era a mulher que seguiu o Senhor Jesus até embaixo da cruz. Se nós olharmos os discípulos, a maioria deles havia fugido. Então, mas o Senhor Jesus disse: o Jesus que tu procuras sou eu. Então Maria, ela se assustou e viu naquele tempo que o Senhor Deus havia aberto os olhos dela. E ela viu que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Então, o Senhor já havia dito que ele haveria de ressuscitar. Os discípulos não creram, nenhuma pessoa creu nisso. Mas a Maria, ela foi a primeira pessoa que foi procurar o Senhor Jesus após de morto. Então, o Senhor Jesus, ele disse: vá até os meus irmãos. Olhando para se referindo aos discípulos, ele os chamou de irmãos. Então, o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus, o vosso Deus. Eu irei subir para o Pai, não é mesmo? Então, ele disse palavras tão importantes ali. Ele está chamando os discípulos de seus irmãos, my brothers, quer dizer que meus irmãos. Isso é uma palavra muito maravilhosa. Então nós podemos dizer que o meu Pai é o vosso Pai. Então usa um Senhor Deus Pai. Então o Senhor Jesus, antes de morrer na cruz, ele era o Filho unigênito. Então antes, quando ele era único filho, nós chamamos-o de unigênito. O Senhor Jesus, Jesus Cristo, o Filho unigênito, o único Filho de Deus. Então esse Filho unigênito, ele foi sacrificado, foi enviado como homem para este mundo para salvar todos os homens. Então nós podemos ver que ele veio e morreu na cruz por todos, derramou o seu sangue e lavou os nossos pecados.
E ao terceiro dia, ele venceu o poder da morte e ressuscitou. O Senhor Jesus ter ressuscitado é para que Cristo Jesus, para que pudesse ser evidenciado de que ele era o Salvador. Então, se o Senhor Jesus não ressuscita, como é que nós sabemos que o Senhor Jesus, ele morreu pelos seus pecados, ou se realmente morreu por nós? Não temos como saber. Mas o Senhor Jesus, ele morreu pelos meus pecados. Para manifestar essa sua graça, ele ressuscitou. Então, o Senhor Jesus que ressuscitou, ele já não é mais o Filho unigênito. Por quê? Agora muitos irmãos nasceram. Então, haviam outros filhos. Pensem bem, o filho era um filho único, mas de repente nasceu outro irmão. Então, agora ele se torna o que? O primogênito. Da mesma maneira, o Senhor Jesus já não é mais filho unigênito. Ele tem muitos irmãos. E dentre muitos irmãos, nós podemos dizer que ele é o primeiro filho. É por isso que em Romanos, capítulo 8, versículo 29 também, o filho, o Senhor Jesus, realmente para que pudesse ter essa imagem do filho. Ele salvou muitas pessoas, foi determinado para que salvasse. E dentre muitos irmãos, ele se tornou o primogênito. Quer dizer que muitos irmãos nasceram, então agora já não é mais filho unigênito. O Senhor Jesus, ele ressuscitou. O Senhor Jesus, após de morto e ressuscitado, ele se tornou o filho unigênito. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele ressuscitou como filho primogênito. Antes ele morreu como filho unigênito e agora ressuscitou como filho primogênito, porque muitos filhos nasceram diante do Senhor Deus. É por isso que muitos irmãos e irmãs, nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele é o filho primogênito. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 10 também. O Senhor Jesus, ele conduziu muitos filhos para a glória. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: todos os homens pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o Senhor Deus, ele ter criado o homem conforme a sua imagem, é para que pudesse se tornar o par do Senhor, para que possa receber a vida do Senhor, para que possa se tornar o filho do Senhor. Para que assim, entrando no reino de Deus, possa viver para a glória eterna diante do Senhor, para se tornar como o Senhor. Mas o homem, quando ele é derrubado nesse primeiro teste do Senhor Deus, então a vida diante do Senhor Deus é perdida. Ele perde todo esse privilégio de poder, o direito de entrar no reino do Senhor Deus. Então quer dizer que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então quer dizer que da mesma maneira nós podemos ver que entrar no reino do Senhor Deus, esse benefício, esse direito foi perdido. Por quê? É o pecado e o resultado disso é o inferno. Então o Senhor Jesus, para nos salvar, para nos restaurar a glória que foi perdida. Esse Senhor, ele se encarregou de muitos pecados. E é por isso que ele conduziu muitos filhos para a glória. E para esse trabalho, esse Senhor da glória, é esperado que ele sofra por nós. Assim como no João, capítulo 12, versículo 24, um grão ao cair no chão, se ele não morrer, mantém-se sozinho. Mas se ele morrer, ele pode produzir muitos grãos. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus é o grão que caiu na terra. Através da morte do Filho unigênito, muitos filhos nasceram. Então, realmente, se o Senhor Jesus não tivesse morrido, não tem como realmente nenhuma pessoa se tornar o Filho de Deus. Então, mas, assim como um grão que morreu e assim ele pode dar muitos frutos, nós podemos ver que o Senhor, o Filho unigênito, morreu para dar à luz a muitos filhos, para que assim possam entrar na glória. O Senhor, ele ter nos salvo, quer dizer que pelo Senhor Jesus, nossos pecados foram lavados. Quer dizer que agora nós todos nos tornamos filhos do Senhor Deus.
E assim, agora nós todos podemos entrar na glória de Deus. E para isso, o Senhor da glória, realmente como um grão que morreu na terra, é necessário que ele morresse para que todos nós pudéssemos nascer. Então nós podemos ver que o Senhor ele ter perdoado os nossos pecados é para que nós pudéssemos nos tornar em seus filhos, para que assim possamos entrar na sua glória. O filho do rei é o príncipe. O príncipe, futuramente, ele pode se tornar o rei também. Quer dizer que ele tem uma posição gloriosa, uma identidade gloriosa. Da mesma maneira, nós todos podemos ver que nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Algumas pessoas dizem, o Senhor Deus ele tem filhos e filhas. Não, o Senhor Deus não tem filhas. O Senhor Deus ele só gosta de filhos. E é por isso que ele deu-nos o espírito de filho, para que nós possamos chamá-lo de Abba Pai. Então, não tem filha. Por que ele fala só filho? Filho, porque filho representa o quê? Herdeiro. Então, diretamente, nós podemos ver que realmente de muita condução diante do Senhor Deus, nós todos que estamos sendo levados para diante do Senhor. Então, assim como o Senhor Jesus caiu como um grão na terra para morrer, quer dizer que ele teve que morrer por nós. Então, da mesma maneira, nós todos que recebemos a salvação, somos pessoas que estamos diante do Senhor Deus, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Então, qual é o amor que o Senhor Deus ele nos mostrou a nós? Não é para que nós possamos conhecer a esse Senhor Pai. Então, o mundo não nos conhece por causa que eles não o conhecem. Então, da mesma maneira, nós todos também somos filhos do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas, não é mesmo? Tá, as pessoas do mundo, como é que elas podem conhecer uma coisa dessas? Não conhecem. Somente as pessoas que receberam a salvação conhecem. O mundo nos desconhece, porque o mundo não conhece ao Pai. Então, realmente, para que nos dar o amor. Então, qual é esse amor que o Senhor Deus ele nos permitiu? Realmente, essa grande graça que nós recebemos, que é o amor, puramente o amor. E é por isso nós todos nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós todos somos irmãos e irmãs diante do Senhor Deus. Nós somos filhos e filhas. Nós somos todos irmãos e irmãs. Então, todas as pessoas que nasceram de um único pai, agora são uma única família. E é por isso, em Efésios, capítulo 2, nós podemos ver que já não somos mais forasteiros, não somos mais peregrinos. Nós todos o que somos cidadãos, co-herdeiros de Deus. Então, em alguns lugares, quando nós vamos, eles falam, é proibido a entrada de estranhos, não é? Que é só pessoas autorizadas podem entrar, certo? Mas e aí? Nós todos temos a promessa do Senhor Deus, essa relação com o Senhor. Então, agora, nós todos somos herdeiros diante do Senhor Deus. Em Filipenses, capítulo 3, nós todos podemos ver que a nossa cidadania está nos céus. Então, a nossa cidadania está nos céus. Então, todas as pessoas que receberam a salvação, agora, no reino do Senhor Deus. Nós já terminamos toda a imigração para o reino de Deus. Quer dizer que nós todos, agora que recebemos a salvação, nós temos a cidadania no reino dos céus. Quer dizer que é o Senhor Deus, o Senhor Jesus está nos aguardando ali. Então, eles estão esperando por nós. É por isso que em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 também, realmente esse nosso corpo baixo, fraco, imperfeito, nós somos transformados como seu corpo glorioso. Então, o Senhor Jesus, ele ter ressuscitado. Da mesma maneira, agora nós todos temos um corpo glorioso diante do Senhor. O nosso corpo também é transformado, para que nós possamos entrar nesse reino do Senhor Deus. E é por isso
as pessoas que receberam a salvação, nós todos agora somos filhos do Senhor Deus. Nós somos a família de Deus. Nós pertencemos a Deus. Vocês conseguem compreender uma coisa dessas? Então, nós todos nascemos abaixo de um pai, de uma mãe, nossos irmãos e irmãs. Então, as pessoas dizem que o sangue é mais viscoso que a água, não é mesmo? Então, da mesma maneira, por que a água não é tão viscosa como o sangue? Porque o sangue diz que não tem como enganar. O sangue é uma relação preciosa que nós temos. Os irmãos, eles podem discutir, brigar, mas quando existem dificuldades, eles se ajudam. Então não existe motivo por que eles fazem isso. Porque todos eles são irmãos e irmãs. Então nós todos que recebemos a salvação, somos filhos do Senhor Deus. Nós, como filhos do Senhor Deus, estamos neste mundo. Nossos irmãos e irmãs, nós temos um corpo, uma união, um sangue. Então nós podemos ver que nós temos esse sangue que é tão precioso, mas o Espírito Santo é mais precioso do que tudo isso. Então nós agora que nascemos do Espírito do Senhor, é algo grandioso. Quer dizer que é incomparável com essa relação sanguínea que nós temos. Então nós podemos ver que o nosso corpo, a nossa família que está aqui, realmente nós precisamos viver perto, não é? Precisamos estar vivendo juntos. Então, mas mesmo que você tenha a família da carnal de um jeito, você tenha uma relação assim no trabalho, em casa, mas nós temos o quê? Uma relação muito mais importante que é a igreja, que nós temos um único corpo, nós todos somos salvos por Cristo Jesus. Nós todos louvamos diante do Senhor Jesus, não é mesmo? Então não é mais somente por palavras, mas agora verdadeiramente nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós somos pessoas que queremos viver a eternidade no reino de Deus. Então agora essa relação que nós temos com o Senhor Deus realmente é eterna. Essa relação que nós temos neste mundo é temporária. Depois, quando nós formos para o céu, não adianta nós ficarmos falando, agora minha família, eu quero ver todo mundo aqui junto. Não existe mais isso. Nós todos somos todos salvos pelo Espírito Santo, somos santos, filhos do Senhor Deus Santíssimo, e nós iremos estar dentro desse amor do Senhor. É por isso que no reino de Deus, nós estaremos vivendo para a glória eternamente. Então nós somos pessoas que iremos viver todos juntos em glória. E para isso, nós todos precisamos nos tornar pessoas que possam aprender a conviver neste mundo. Da mesma maneira, nós todos nos tornamos em filhos do Senhor Deus. E nós não devemos esquecer de uma coisa dessas. E é por isso que nós todos que nascemos dessa relação de sangue, nós que temos essa relação de família neste mundo, algo mais precioso do que isso é a relação de salvos, é a relação da igreja, que nós precisamos nos tornar mais próximos da igreja. É por isso que as pessoas que receberam a salvação, mesmo que haja algum problema, não se odeiem, não briguem, entenderam? Então nós todos somos pessoas que iremos viver para sempre nos céus. Então vocês precisam se considerar preciosos. Então nós todos somos a família do Senhor Deus. E é por isso, vamos procurar agora Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padeçamos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quando nós somos filhos do Senhor Deus, nós temos o Espírito Santo que está em nós e nos faz compreender que nós somos filhos do Senhor Deus. Então, da mesma maneira, nós todos nos tornamos em filhos do Senhor Deus, nós temos essa certeza. Tudo isso é trabalho do Espírito Santo. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, da mesma maneira, agora, se você é filho, você é uma pessoa que pode receber todas as coisas dos pais, você tem esse direito.
Então, da mesma maneira, nós somos pessoas que somos filhos do Senhor Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Vocês conseguem perceber uma coisa dessas? Então, quer dizer que é uma relação com Cristo Jesus. Somos herdeiros com Ele. Nós agora somos co-herdeiros com Cristo. Então, nós todos agora precisamos receber esse sofrimento com Cristo, para que nós possamos ser glorificados com Ele. Então, nós agora temos essa glória eterna com o Senhor, certo? Então, da mesma maneira, o Senhor Deus, Ele já nos disse, meu Pai, o vosso Pai, não é? Então, vocês não devem esquecer de uma coisa dessas. Então, mesmo que nós sejamos pobres, mesmo que estejamos sendo desprezados pelas pessoas, nós precisamos lembrar, eu sou filho de Deus. Eu não posso esquecer dessa certeza de que eu sou filho do Senhor Deus. Todos nós somos filhos do Senhor Deus. Vocês sabem que o Senhor ele enviou o seu anjo da guarda para nós, para nos proteger? Ele conta até o fio dos nossos cabelos. Em Mateus capítulo 10, ele já disse que, até o versículo 30, ele conta até os fios dos nossos cabelos. Da nossa cabeça. Então quer dizer que até o cabelo, ninguém nunca já contou os cabelos que eu tenho aqui na minha cabeça, mas o Senhor Deus já os contou. O Senhor Deus, ele sabe toda a nossa vida. É por isso que o Senhor lhe disse, realmente toda a minha vida, o Senhor, ele sabe, o Senhor, ele conhece. Todas as coisas, eu tenho certeza que o Senhor, ele há de conhecer. Eu preciso crer nesse Senhor Deus, o Pai, certo? Então, da mesma maneira, para nós todos, nós temos o nosso Senhor Deus, o Pai, que está conosco. Então, da mesma maneira, realmente para nos treinar, realmente para ver se nós estamos guardando a sua palavra ou não. Realmente tem algumas pessoas que partem do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, nós podemos partir do Senhor Deus, mas o Senhor Deus, ele não parte de nós. Então, nós todos podemos dizer que nós temos os nossos pais que sempre estão pensando em nós, sempre estão orando por nós, não é mesmo? Da mesma maneira, mais do que os nossos pais também. Nós temos os nossos pais que não podem morrer por nós. Nós temos o Senhor Deus que enviou seu Filho unigênito para morrer por nós. E é por isso que nós todos agora somos filhos do Senhor Deus. Nós somos aqueles que podem receber a glória com o Senhor. Nós todos agora temos essa herança eterna do Senhor Deus. Então nós precisamos lembrar disso. Então essa glória que o Senhor Deus nos permitiu, essa graça, nós podemos entrar no reino do Senhor Deus, é um milagre. Nós nos tornamos filhos do Senhor Deus, é um milagre. E isso é um trabalho feito pelo Senhor Deus. Será que o Senhor Deus não consegue fazer um trabalho desses? Então, para nos salvar, realmente nós fomos salvos para vivermos bem neste mundo, para comermos bem neste mundo? Não. Nós estamos aqui realmente para podermos viver diante do Senhor Deus, para recebermos a glória com Cristo. Para isso, nós também devemos sofrer com Cristo. Então, nós podemos dizer que o Senhor, ele morreu na cruz por nós. Realmente, o Senhor, ele recebeu tanto sofrimento para nos salvar. O Senhor da nossa salvação, ele sofreu por nós, não é mesmo? Da mesma maneira, nós todos que recebemos a salvação. Agora nós temos essa vivência para vivermos como filhos adequados diante do Senhor Deus, para vivermos obedecendo ao Senhor. Nós temos muitos sofrimentos, muitas tribulações, mas nós podemos vencer tudo isso, porque o Senhor, ele está conosco. Nós precisamos crer nisso também. E é por isso, nós todos somos filhos do Senhor Deus, herdeiros de Deus. Então não é porque eu sou uma pessoa boa ou extraordinária. Então, mas, se você nasce como filho do rei, você nasce como filho de um empresário, então você pode se tornar o quê? Herdeiro daquela empresa, herdeiro de toda aquela herança. Mas isso também não dura muitos anos, não é? É só alguns anos. Então, mas nós temos uma posição gloriosa muito mais alta do que os anjos, que é nos tornarmos filhos do Senhor Deus. Nós precisamos crer nisso.
Nós agora estamos vivendo neste mundo em sofrimento. O Senhor, ele veio para este mundo e morreu por nós, e até que ele ressuscitasse, realmente quanto sofrimento que ele já recebeu por nós, não é mesmo? Nós podemos ver que os apóstolos, eles sofreram tanto. Realmente nas igrejas iniciais, quando o evangelho era pregado, os apóstolos, eles não estavam ali tranquilos, curtindo a vida deles. Não, a maioria deles morreu pregando o evangelho em sofrimento. Realmente alguns foram apedrejados, outros foram crucificados de cabeça para baixo. Por que todo esse sofrimento? Para nos dar a glória eterna. Para recebermos a glória com Cristo, é necessário que nós recebamos o sofrimento com Ele também. Então, se você quer receber a glória, você precisa receber esse sofrimento com Cristo. E é por isso que nós todos agora podemos ver a glória do Senhor Deus que se manifesta para nós, que irá se manifestar. O sofrimento é incomparável, é incomparável. Quer dizer que a glória é muito maior. Então nós podemos ver que o sofrimento, a tribulação que nós temos, realmente ela é muito leve. A glória que nós temos futuramente é muito maior. Então nós todos realmente podemos ver que o sofrimento que o Senhor Deus nos permite também existe e é temporário. Então, mas eu não posso orar diante do Senhor Deus dizendo, Senhor Deus, eu não quero receber sofrimento nenhum. Então, olhe para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. A vida toda ele viveu realmente pregando o evangelho e quanto sofrimento que ele já recebeu. Ele passou fome, sede, ficou nu, apanhou, foi apedrejado, ele realmente quase morreu, foi despejado, foi aprisionado, passou por diversas coisas. Como que a vida dele realmente era tão infeliz, não é mesmo? Mas o Senhor esteve com ele até o fim. Então nós todos também precisamos ter esta fé com o Senhor. Então, qual seja a situação, o Senhor ele está comigo. É por isso que em Isaías 49, realmente já disse que o nosso Pai, os nossos pais, mesmo que nos abandonem, mesmo que a mãe que deu à luz ao seu filho possa abandoná-lo, o Senhor Deus disse que eu não me esquecerei de vós. Então, o amor que nós recebemos do Senhor Deus é incomparável com o amor deste mundo. É milhares, é milhões de vezes maior. Então, nós precisamos crer nisso. Então, em qual seja o sofrimento, nós temos essa certeza de que nós somos os filhos do Senhor Deus. Esse orgulho. E segundo, nós temos o Pai, o Senhor Deus, Pai que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Então, numa palavra tão curta, como tem algo tão importante aqui? Então, nós podemos chamar o Senhor Deus de Pai, esse poder, essa glória, esse privilégio. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Podemos chamar o Senhor Deus de Pai, mas precisamos fazer o quê? Santificá-lo. Nós precisamos santificar o seu nome. Então, o Pai da nossa carne também. Realmente, nós jamais falamos ou contamos o nome de nosso Pai de qualquer jeito. Então, quando alguém pergunta, fala, qual é o nome do seu pai? Você não fala assim, o fulano de tal, cicrano, tal. Não, você fala com todo respeito. Por quê? Você precisa colocar dificuldade em pronunciar o nome do pai. Por quê? Porque mostra respeito, mostra disciplina, mostra qual é a sua ação em frente às outras pessoas, demonstra como que o nome do pai pode ser glorificado. Então, quando nós fazemos essa oração do Pai Nosso, nós não decoramos esta oração, mas nós precisamos fazer esta oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, Senhor Deus, Pai que estás nos céus, que me considerou como seu filho, agora eu fui santificado. Então, se eu não pensar em nada e só ficar orando desse jeito memorizado, o que o Senhor vai fazer? Fala, stop, espera aí. Como assim você está dizendo uma coisa dessa? Vai me perguntar, Pai nosso que estás nos céus? Então, para santificar o nome do Senhor Deus, toda a nossa vivência, nós precisamos nos tornar como filhos do Senhor Deus.
Então, se nós olharmos na palavra de Isaías, capítulo 49, versículo 20, então o Senhor ele nos salvou para que nós pudemos nos tornar em seus filhos. Então o Senhor ele morreu pela compaixão de si mesmo, pelo amor de si mesmo, e não nos esqueceu. O Senhor ele perdoou os nossos pecados para a eternidade, foi para a sua glória. Então nós todos que fomos salvos diante do Senhor Deus, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então quer dizer que nós todos podemos nos tornar essa graça diante do Senhor Deus. Então, se nós olharmos em Salmos 23, versículo 3 também. Então, o Senhor, ele restaurou o nosso espírito para nos conduzir nos caminhos da sua justiça, pelo seu nome. Então, nós podemos ver que o Senhor, pelo seu nome, ele nos conduz pelo caminho da justiça. Então, o Senhor, ele nos conduz para a glória do Senhor Deus. Então, nós todos, agora que fomos salvos, agora somos conduzidos para o caminho da graça diante do Senhor Deus, quer dizer que é para a glória do Senhor Deus. E é por isso que nós todos temos o Senhor Deus, que é o nosso Pai, e agora, quer comamos ou bebamos, tudo façamos para o nome, para a glória de Deus. Então, tudo que não se torna glória diante do Senhor Deus é pecado. Então, é por isso que nós todos, diante do Senhor Deus, temos essa glória do Senhor Deus, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então agora nós podemos dizer, como que eu sou filho de Deus? As pessoas vão olhar também para a nossa vida dizendo, será que ele é filho de Deus mesmo? E vão ficar pensando. E eles vão olhar e vão nos dizer, condenar a nossa vida dependendo de como vivemos. Nossa, ele é filho de Deus? E podem reclamar. Então é por isso que nós, em nossas vidas também, nós temos o nosso Senhor Deus, que é o nosso Pai, o Deus da nossa salvação. Então nós todos temos o nosso Senhor, realmente que vai nos ajudar em seu nome. O Senhor Deus que nos salva, o Senhor que nos permite essa glória, essa graça. Então nós todos podemos receber essa ajuda do Senhor. Senhor, por favor, me ajude em seu nome. Então, da mesma maneira, Davi, ele orou dessa maneira. Em Salmo 115 também, Davi, ele orou diante do Senhor, dizendo, Senhor, por favor, realmente não tire a sua glória de nós. Senhor, dê a glória do seu nome para nós. Tenha misericórdia. Senhor, ele conhece a sua glória, conhece toda a sua vontade. Como que um anjo que se corrompeu se tornou um anjo corrupto? Um anjo que se corrompe, primeiramente o anjo é criado de forma gloriosa, incrível, é incomparável com o ser humano. Mas entre muitos anjos, haviam 3 grandes anjos especiais diante do Senhor Deus: Gabriel, Micael e Lúcifer. Lúcifer era um anjo que tentou se tornar como Deus. Por ser arrogante, ele foi expulso diante do Senhor Deus. É por isso que em Isaías, capítulo 14, versículo 14, realmente nas alturas das nuvens, ele tentou se tornar como? Serei como o Altíssimo. Mas o Senhor disse que realmente tu cairás realmente no abismo, nas profundezas do abismo. Então o Senhor ele disse essas palavras para Lúcifer, porque Lúcifer tentou se tornar como o Senhor Deus. Então já que ele tentou se tornar como o Senhor Deus, toda a glória que ele queria receber é um grande pecado. Pense bem, a glória que o Senhor Deus quer dar aos homens, Lúcifer tentou tomar para si. Então nós podemos ver que diante do Senhor Deus, nós temos essa glória do Senhor. Nós todos somos nascidos do Senhor. O Senhor ele disse, realmente esta minha glória eu não dou para os outros. O Senhor ele não compartilha a sua glória com outros. E é por isso que o povo de Israel é o povo escolhido pelo Senhor Deus. O Senhor Deus tem escolhido o povo de Israel é para a sua glória. Mas em Romanos capítulo 2, versículo 24 também. O povo de Israel não sabiam que o Senhor Jesus era aquele que foi enviado pelo Senhor Deus.
E é por isso que o crucificaram e o rejeitaram. E o Senhor ele está dizendo para os judeus: então, por causa de vós, o nome de Deus foi profanado. Então, o povo de Deus, escolhido por Deus, Israel, negou o Senhor Jesus. Foi por isso que o Senhor levantou a Israel para derrubá-los, Grécia para batê-los, Roma fez com que eles fossem expulsos por todo o mundo durante 2000 anos. Olhem quanto sofrimento que eles passaram. Nós podemos ver que esse povo escolhido por Deus, Israel, tem uma história tão triste. Então por quê? Porque eles negaram o Senhor. E é por isso que em Ezequiel, capítulo 3, realmente, Ezequiel capítulo 36, ele já disse que realmente o evangelho foi pregado por todo o mundo, por todas as nações, para que possam santificar o seu nome. Então, Ezequiel capítulo 36 foi escrito há 2600 anos atrás. Mas ali já disse que o evangelho, quando for pregado por todo o mundo, o Senhor há de restaurar todo este mundo. Então, qual seja realmente a situação deste mundo, o Senhor há de restaurar Israel nessa terra. O Senhor vai estabelecê-los como uma nação. E isso não é para vós outros, não é para a vossa própria glória, mas sim para que o nome do Senhor Deus que foi profanado, foi blasfemado por vós, o Senhor há de purificar. Então o nome do Senhor Deus ficou sujo por conta das ações de Israel por terem rejeitado o Senhor Jesus. Então por que o povo escolhido de Deus está sofrendo tanto? Por que eles morrem desse jeito? E as pessoas vão questionando, por que eles se tornaram desolados desse jeito? Então o povo de Israel foi totalmente devastado por conta de terem rejeitado o Senhor Jesus. Israel foi destruído, mas Deus, para manifestar de que Ele está vivo, Ele, de forma milagrosa, restaurou o povo de Israel. Então Israel, após conseguir a sua independência, eles conseguiram a sua independência e podemos ver que no próximo dia já os árabes fizeram uma guerra contra Israel. Então Israel não tinha exército, não tinha nada. E quando teve a Segunda Guerra Árabe, do Oriente Médio, nós podemos ver a Grande Guerra e eles venceram novamente. A Terceira também, em 1967, em 7 de junho. A Grande Aliança dos Árabes se juntaram com mais de 120 milhões para atacar Israel, que só tinha 2 milhões e 550 mil. Então, em questões de instantes, eles queriam devastar Israel, apagar da face da terra. Mas todos eles perderam. Todos eles, até Nasser, que havia se dizia o herói do povo árabe, ele também simplesmente perdeu. Pediu para se render. Por quê? Se não se rendesse, Israel estava ameaçando, dizendo que ia detonar Cairo. Então todos eles se renderam. Então pensem bem, todos eles, como que realmente ficaram desse jeito? Em 1973 também, em outubro, nós tivemos a Quarta Guerra. E Israel venceu novamente. E mais uma vez agora, Hamas queria detonar Israel em questões de segundos, depois que atiraram milhares de mísseis. Então, realmente ali, a Palestina é um povo bem pequeno. E tentaram atacar Israel com vários outros povos juntos, mas olha o que aconteceu. Israel está dizendo que vai apagar, exterminar Hamas. Na faixa de Gaza também, 40 mil pessoas já morreram. Então nós podemos ver que Hamas também. Todos os seus seguidores, os terroristas, muitos morreram. Vocês viram as notícias, não é? Então olhem, vejam só o que vai acontecer. Nenhuma nação será capaz de derrotar Israel. Então, porque quem restaura Israel é o Senhor Deus. Então, se Israel falir, a Bíblia toda está errada. Então, o Senhor Deus é por isso que jamais permite que Israel seja derrotado.
E é por isso que tentarem acabar com Israel são pessoas que estão indo contra o Senhor Deus. Não tem como lutar contra Deus. Então, de qualquer maneira, nós podemos ver que Deus está vivo. Deus, todas as coisas ele faz pelo seu nome, para evidenciar o seu nome. Se nós olharmos em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Versículo 14, eu irei ler. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então vamos ler até aqui. Quando nós olhamos nessa palavra, como um filho obediente. Então, antes nós éramos desobedientes, vivíamos pecando, mas agora, como filhos obedientes diante do Senhor Deus, então nós já não seguimos a vontade que nós tínhamos antes, não é? Então agora nós vivemos dessa maneira em buscar o nosso Pai. Então, como esse Pai que é santo, nós precisamos ser santos em toda a nossa obra. Então, o Senhor Deus é santo. Então, é por isso que nós todos que fomos salvos por esse Pai que é santo, precisamos ser santos. Então, na palavra do Senhor já disse, como eu sou santo, sedes vós também santos. Então, o Senhor que é santo precisa se tornar o nosso exemplo, nós precisamos nos tornar santos também. Então, um pecador que merecia ir para o inferno, desde o momento que recebe a salvação pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo, todos os dias ele vai nos renovando, nos purificando para nos tornarmos como o Senhor Deus. E assim nós nos tornamos de pessoas adequadas para entrarmos no seu reino. Então nós precisamos lembrar que nós somos pessoas que logo iremos entrar nessa glória do Senhor Deus. Então, cada momento mais, em todas as nossas obras, de pouco em pouco, nossas ações, falas, nós se tornamos santos, quer dizer que é para discernir a nossa obra. Quer dizer que as obras que tínhamos antes da salvação, como filhos da desobediência, já não devemos viver assim. Precisamos viver como filhos que obedecem ao Senhor Deus. Em toda a nossa obra, nós precisamos nos tornar santos. Então, sedes vós santos, como eu sou santo. Versículo 17: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor, segundo o tempo da vossa peregrinação. Então, o Senhor Deus, ele não olha a aparência, mas sim o interior do homem. Então, o Senhor Deus, ele disse para nós, o chamamos de Pai. Então, nós agora precisamos ter nossas obras corretas diante desse Pai. Então, nós todos que estamos nesse tempo, nós somos peregrinos. Peregrinos são aqueles que estão nesse mundo por um tempo e depois vão para o reino de Deus. Então, nós precisamos temer. Não é temer de que nós iremos para o inferno, mas é temer o Senhor Deus que nos salvou, que é o nosso Pai. Uma pessoa que recebeu a salvação, cada momento mais ela vai se transformando, ela vai se tornando uma pessoa santa, uma pessoa gloriosa para poder entrar no reino de Deus. Então, após receber a salvação, passou 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas ele continua sendo o mesmo de antigamente. Não sabemos se recebeu a salvação, não sabemos se essa pessoa é filho de Deus. Como é que nós sabemos? Vamos procurar 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Vamos ler todos juntos. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que,
naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores. Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então aqui ele está dizendo, entre os gentios, somos nós. Então, entre os gentios, nós temos o nosso viver, que precisa ser honesto. As nossas obras precisam ser honestas. Naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores. Então, os malfeitores, mesmo que frequentemos a igreja, então as pessoas que não frequentam a igreja, eles nos odeiam. Eles que não receberam a salvação, eles inventam histórias, criam situações ou pecados e colocam sobre nós, dizendo que nós somos hereges, ou nós somos uma seita. Então pensem bem. O Senhor Jesus foi crucificado porque foi taxado de herege. Como em Palavra de Atos, nós podemos ver o apóstolo Paulo que foi capturado e quase foi morto, porque eles queriam matá-lo também. Ele na frente do rei Agripa, ele disse a todos ali. Então este homem, ele é o principal dos hereges. O líder da seita. Então ele é aquele que corrompe todos os judeus. Então eles chamaram ele como líder da seita. Então, nós sermos xingados pelas outras pessoas não é nada. Então, mesmo que nós não sejamos o líder da seita, mesmo que sejamos um soldadinho da seita, não importa. Então, é muito mais importante ser um herege que vai para o céu do que uma pessoa que segue tradições e vai para o inferno. Então, as pessoas, elas têm verdadeira razão? Não têm, elas só gostam mesmo de nos blasfemar e ir contra a nossa igreja. Nós precisamos demonstrar a nossa boa obra. É por isso que as pessoas que nos observam, então, em todo o trabalho de que elas estão nos blasfemando, eles blasfemam dizendo que nós fazemos más obras, somos malfeitores. Mas todos aqueles que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Essas pessoas que nos xingavam, essas pessoas depois que ouvem e veem a nossa vida como salvos, elas falam, nossa, não é. Então olhem só, muitos líderes da igreja presbiteriana, diversas igrejas diferentes, eles vieram e começaram a nos chamar de hereges e várias denominações diferentes vieram e ouviram a igreja, ouviram a palavra da nossa igreja e está na internet também. E eles ficaram ouvindo, ouvindo, ouvindo e depois eles confessaram. Nossa, na verdade, nós odiávamos vocês, nós chamávamos vocês de herege, mas ouvimos a palavra de vocês e vimos que é diferente. Nós vimos essa diferença entre heresia e tradição. Então eles ouviram a palavra e poderam perceber que nós estamos pregando o evangelho, puramente o evangelho. Nós não somos uma heresia. Então nós todos aqui, todas as pessoas que nos zombam, então não devemos falar por palavras, mas sim devemos mostrar com as nossas obras. Então, mesmo que falem isso ou aquilo, não adianta, o que eles podem fazer? Tem alguma coisa que fizemos de errado? Então, todas aquelas pessoas também, realmente eles, no dia da visitação do Senhor, realmente no dia da vinda do Senhor. Então, todos nós precisamos fazer com que eles possam glorificar a Deus. Que essas pessoas, quando elas zombam, elas estão com mal dizeres sobre nós, tudo se torna glória diante do Senhor Deus. Então, eu preciso pregar rápido. Mateus capítulo 6, novamente. Versículo 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós todos não devemos simplesmente ficar decorando
toda a oração do Senhor e assim ficar, nós precisamos ouvir essa palavra, precisamos pensar nessa oração do Senhor, como é que devo viver diante do Senhor? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus, se olharmos em Lucas, capítulo 4 em diante, nós podemos ver o diabo que apareceu para tentar o Senhor Jesus. De repente, ele apareceu como se fosse o realmente glorioso, e ele, mostrando todas as coisas boas que tinha neste mundo, ele disse: Tudo eu te darei. Você só precisa me adorar. Então, eu vou te dar tudo isso. Quando? No jardim do Éden, o Senhor Deus, ele deu todas as coisas para Adão, para que ele governasse sobre elas. Então, Adão, ele era o rei de todas as coisas. Mas Adão, por ter pecado, então ele entregou todo o domínio deste mundo para o diabo. É por isso que o Senhor, apontando para o diabo, disse que o rei deste mundo é o diabo. Pessoal, olhem para este mundo. Quem que está governando este mundo? É o diabo? Vocês precisam saber disso. Então, o diabo é aquele que vai contra o trabalho do Senhor Deus. Satanás é o inimigo. Até no fim dos tempos. Ele vai contra o Senhor Deus, ele vai lutando contra. Então, o Senhor é aquele que veio restaurar essa nação que foi perdida para o diabo. Então, ele veio para dominar o domínio do diabo. E assim salvar muitos espíritos para levar para o seu reino. Então, todo esse reino que foi perdido para o diabo, ele veio para restaurá-lo. É por isso que o Senhor, o reino que o Senhor ele criou para que possa vir e se realizar em nós. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista ele disse: Arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Então aí está dizendo para se arrependerem. Arrependei-vos, arrependei-vos. Então ele está continuamente dizendo para você perceber quão pecador imundo você é, você precisa retornar para o Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 17, o próprio Senhor Jesus também já disse. Então, arrependei-vos, está próximo o reino de Deus. Então, se arrepender é você se realizar, é você se perceber que você é pecador, que você precisa receber essa salvação diante do Senhor Deus. Então, o filho primogênito, ao partir do pai e estar morrendo de fome, o que, que ele disse? Vou voltar para a casa de meu pai. Então, se ficar só perceber o seu erro e ficar chorando, não adianta, não. Ele precisa levantar e ir. Então, quando você percebe o seu erro, você precisa o quê? Consertar. Então, você precisa voltar para o Senhor. E é por isso. Então, o pecador imundo que iria para o inferno agora se salva e se tornar o povo de Deus. É por isso que em Lucas capítulo 17, o Senhor já disse: o reino de Deus não está aqui ou ali, está dentro de vós. Então, antes de entrarmos no reino dos céus, o reino de Deus precisa ser completo dentro de nós. Então, o pecador, quando ele recebe o perdão dos pecados, recebe a salvação. Então, pelo Espírito Santo do Senhor, pode se tornar salvo diante do Senhor. Então, quer dizer que esse reino do Senhor Deus. E é por isso que Romanos, capítulo 14, versículo 17, nós também podemos ver que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas toda justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, nós que recebemos a salvação, o pecador, agora se torna justo diante do Senhor Deus. Ele tem a paz, ele tem a felicidade. Então, quando essa paz é formada dentro do coração, não é?
É por isso que quando muitas almas recebem a salvação, o reino de Deus vai se expandindo. Quando você vai para a guerra, você vai para tentar recuperar a terra perdida, não é mesmo? Então quer dizer que uma pessoa que foi para a guerra, perdeu aquela terra, agora está indo lá restaurá-la. Então nós temos o que? A nação, nós temos as fronteiras, não é? Então, mas se não tiver o país, do que adianta? Do que adianta você ter a fronteira? Então nós temos esse reino do Senhor Deus que foi preparado para nós. Então nós temos realmente diversas nações que precisam ser salvas diante do Senhor e precisa expandir o reino de Deus. E é por isso que nós todos agora realmente estamos ali restaurando o povo de Deus, o reino de Deus que foi perdido. Então, quando aquele reino do Senhor Deus que estava perdido, quando todo ele é restaurado, nós podemos ver o Senhor Deus, o Senhor ele há de retornar. Então, aquele rei de todas as coisas, ele virá. É por isso que João, capítulo 18, versículo 16, realmente Pilatos perguntou para o Senhor Jesus, você é rei? Ele disse, mas o meu reino não está neste mundo. Então, os judeus, eles diziam, Pilatos, ele está dizendo que ele é rei. Então, realmente, ele é aquele que prega contra ah, entregar as riquezas para o César. Então, Pilatos, ele ficou pensando, olhando para aquele homem. E perguntou, realmente, onde está o seu reino? Onde está o seu país? Ele disse, não está neste mundo. Eu não sou deste mundo. Então, o Senhor ele veio para criar uma nação para entrar no reino de Deus eternamente. Então, quando nós recebemos a salvação, o Senhor, ele se torna o meu rei. Então, ele é o meu rei eterno. Então, é por isso que Mateus, capítulo 6, versículo 33 também, realmente na palavra do Senhor. Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é por isso que as pessoas que receberam a salvação têm muitos trabalhos que precisam fazer. Mas, primeiro, mais do que tudo, tem algo que está em urgência primeiro. É buscar o seu reino e a sua justiça. Então, uma pessoa que recebeu a salvação precisa salvar essas pessoas para que possam entrar no reino de Deus. E isso é expandir o reino de Deus. E é por isso que nós temos o reino de Deus, nós temos a justiça de Deus. A justiça de Deus. Precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. E isso quer dizer que a vontade de Deus é completa aqui. Obedecer à vontade de Deus, amar os irmãos e irmãs. Nesse meio, quando nós estamos cumprindo essa graça, é diante do Senhor Deus. Então é por isso que realmente um reino de Deus onde não há pecado, onde a vontade do Senhor Deus totalmente é completa, é ali o reino de Deus. E é por isso que nós precisamos buscar o seu reino e a sua justiça. Nós todos pregamos o Evangelho, nós somos pessoas que estamos buscando o reino de Deus. E as pessoas que receberam a salvação agora precisam amar diante do Senhor Deus, ter essa justiça do Senhor Deus, e se fizer isso, todas as coisas vos serão acrescentadas. Só precisamos fazer bem essas coisas. Então quer dizer que todas as coisas o Senhor ele há de nos acrescentar, ele já nos disse. Então quando nós cremos nessa palavra, todas as coisas nos são dadas. Sabiam disso? Então, as pessoas deste mundo, elas vivem do jeito que elas querem. Elas realmente brigam, lutam por coisas deste mundo. Uma pessoa que recebeu a salvação, como é que ela deve viver? Realmente, como é que eu vou realmente servir ao Senhor Deus? Como é que eu vou cumprir a justiça de Deus? Como é que eu vou viver conforme a vontade de Deus? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, só de pensar nessas coisas, todas as coisas que são necessárias para a carne, o Senhor há de acrescentar na vida deste homem. Vamos pensar.
O pai, ele tem tudo em casa, mas o filho pequeno, ele fica pensando, o que eu vou comer, o que eu vou beber, isso, aquilo. Não, ele só precisa fazer o que ele precisa fazer. Seja obedecer os pais, seja seguir a vontade dos pais. É só fazer o que ele precisa fazer. Então, o Senhor, ele cuida das aves nos céus e dos lírios no campo. Então, realmente, por que estão tão preocupados? Estão ali pensando, voz de pouca fé, não é mesmo? Nós recebemos a salvação, por que não conseguimos crer nessa promessa do Senhor? Então, as pessoas pensam, eu preciso fazer esforçadamente. Claro que o Senhor Deus, ele vai me permitir, mas já que ele vai me permitir, então quer dizer que eu não vou viver fazendo nada, eu vou só descansar? Não, claro que não. Então, nós precisamos viver esforçadamente, ganhar dinheiro. Por quê? Não é para eu viver bem, mas sim para pregar o Evangelho. Mesmo que eu não consiga ir como missionário, eu preciso enviar missionários. Olhem só para esse retiro que nós tivemos. Olhem para os pastores, evangelistas, todos eles se dedicaram bastante. Mas ao ver o Senhor Deus, ali por trás, nossos irmãos e irmãs que estão ali conduzindo, na recepção, sem dormir, que estão na segurança, que estão na condução, que estão ali na cozinha, as irmãs que estão suando para fazer o trabalho, todas as coisas mais braçais, lavar a louça, cuidar do lixo. Tudo isso é o quê? Coisas pequenas? Não. Nós fazemos o quê? Para o evangelho? Mesmo que eu não consiga pregar, mesmo que eu não consiga evangelizar, só de eu conseguir conduzir essa pessoa, só de eu conseguir fazer algum trabalho assim, é glorioso. Então realmente nós podemos ir diante do Senhor Deus. Não existe nenhuma pessoa que seja inútil. Todos são precisos. Todos nós vamos e o que? Precisamos fazer alguma coisa. Olhem para os irmãos, todos eles tentam fazer algo. Se alguém não consegue fazer, ele faz o quê? Ele junta o dinheiro, e o dinheiro que ele ganha, mesmo com bens, ele vai e oferta para a evangelização mundial. Então, quantas coisas são necessárias, não é mesmo? Então, é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação precisa buscar o seu reino e a sua justiça. Então, o Senhor já disse que todas as coisas nos serão dadas. Então, o Senhor é aquele que guarda a sua promessa, mas os homens não creem. Os homens realmente não creem na salvação, então como é? São as pessoas que o Senhor Deus, ele quer dar a salvação, mas não consegue saber por que não crê. Então o Senhor Deus, ele já deu a salvação. Tem todas as coisas também. Então, as pessoas não conseguem crer, por quê? O Senhor, ele nos salvou, o Senhor ele está dizendo que vai nos dar todas as coisas, mas por que não estamos conseguindo crer? Estão com medo? Não tem por que ter medo, o Senhor, ele está comigo. O Senhor, ele já disse que ele se entregou por nós. Em Isaías 46, versículo 10 também, na palavra do Senhor. O Senhor já disse que ele há de cumprir todas as coisas que o agradam. Tem a promessa do Senhor, tudo que o Senhor ele já pensou, ele há de cumprir. Ele há de cumprir. Então, o Senhor, ele cumpre essa sua vontade. Então, nós todos também nessa vontade do Senhor Deus, no planejado do Senhor, nós precisamos agir. Em Hebreus capítulo 10, versículo 7 também, na oração do Senhor Jesus, nós podemos ver que o Senhor já disse, realmente todas as coisas, realmente como estão escritos nas Escrituras, para fazer essa vontade do Senhor. O Senhor, ele nasceu neste mundo para fazer a vontade de Deus. Pensem realmente quanto sofrimento que o Senhor ele passou para cumprir essa vontade do reino dos céus. O Senhor Jesus que morreu na cruz derramou o seu sangue. Qual é essa vontade de Deus? Em Lucas capítulo 6, realmente todo aquele que nele crê, realmente pode receber a salvação, obtém a vida eterna. Então nós podemos ver que o Senhor, ele que morreu na cruz, nos deu toda essa salvação. Então todos aqueles que veem o Filho e nele creem, têm a vida eterna. João capítulo 6. Nós precisamos viver diante do Senhor Deus a nossa vida de fé, todas as coisas. Tudo é a vontade do Senhor Deus. E é por isso que em Mateus capítulo 6, nós podemos ver que o Senhor Jesus, antes de morrer no Monte Getsemani, ele disse, Pai, que não faça conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Então, a cruz é a dor maior que um homem pode receber.
Então será que você levar a cruz e ir para a morte silenciosamente é algo fácil? Mas o Senhor Jesus, ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque tinha essa cruz, o sofrimento. Mas o Senhor já disse depois, Senhor, que não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. O Senhor Jesus, ele tem a carne, é por isso que ele não deseja receber o sofrimento também. Mas ele disse, Pai, se fores a tua vontade, que eu morra. Então não existe ninguém que possa tomar a minha vida. Eu entreguei a minha vida por mim mesmo. Então o Senhor, ele precisa morrer na cruz, dar a sua vida por nós, para que nós possamos ser salvos. Nós somos pessoas que cremos nessa verdade. Então agora esta verdade realmente é pregada, nós todos agora, para que muitas pessoas possam receber a salvação, fazemos esse trabalho diante do Senhor Deus. Nós todos, os salvos, somos aqueles que vivemos obedecendo a palavra do Senhor Deus, e isso na nossa vivência é darmos glórias ao Senhor Deus. Após recebermos a salvação, nós obedecemos a essa palavra do Senhor, e todas as coisas que nos são necessárias em nossas vidas, o Senhor ele nos acrescenta. Mas isso eu não estou dizendo para vocês não fazerem nada, não confundam. Se nós olharmos em 1 Tessalonicenses, ele diz, quem não quer trabalhar, não dê nada de comer. Então, se a mão está confortável, a boca também está confortável. Então, você ser preguiçoso é pecado. Então, servo mau, não é? Porque é preguiçoso. Então, nós temos muito trabalho para fazermos. Então, o objetivo da nossa vida é totalmente diferente deste mundo. Então, as pessoas do mundo ficam pensando, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem, como é que eu vou viver tal. Mas esse mundo já vai acabar. Então, nós somos pessoas que estamos aqui para fazermos a glória do Senhor Deus, não é mesmo? E é por isso que, para cumprirmos essa vontade do Senhor Deus, nós cristãos estamos vivendo neste mundo. Então, os cristãos eles estarem vivendo neste mundo ainda, enquanto meu coração estiver batendo, é para fazer o quê? A vontade do Senhor Deus? Será que não tem trabalho para fazer? Claro que existe trabalho para fazer. Então, nós todos, para podermos fazer essa vontade do Senhor Deus, o nosso tempo, os nossos bens, a nossa liberdade, a nossa felicidade, se necessário, até a nossa vida, nós precisamos entregar. Então, o Filho unigênito de Deus morreu, tudo que ele cumpriu, essa graça do Evangelho. O que o apóstolo Paulo já disse? Como em Atos, capítulo 20, versículo 24. Então, quando eu terminar todo esse trabalho, eu não considero a minha vida nem um pouco preciosa para testificar esse evangelho da graça de Deus. Se possível, eu posso me entregar mais de 100 vezes sem parar. E ele não disse isso somente por palavras, ele realmente viveu assim. Ele se sujeitou até a morte. Disse para se sujeitar até a morte e ele se sujeitou. Então, se nós olharmos e no mandarim lealdade, então nós podemos ver uma pessoa que tem o centro, o coração, não é? E que na palavra cumprir, então tem esses 4 significados, quer dizer, com todo o seu coração, no centro do seu coração você precisa cumprir a palavra do Senhor Deus, isso é lealdade. É por isso que você precisa sujeitar até a morte. E então vos será dado a coroa da vida. Então nós todos agora pregamos o Evangelho. Nós, para podermos cumprir essa vontade do Senhor Deus, estamos vivendo neste mundo. Nós não devemos esquecer disso. E nós, para que essa graça da salvação do Senhor não se torne vã, e futuramente, para nós podermos entrar nesse reino do Senhor Deus, para que nós possamos nos tornar pessoas aptas, nós devemos viver. Nós temos muitas palavras ainda para podermos pregar, mas se possível, eu estou sempre tentando pregar curto. Vocês gostam quando a palavra é curta, não é? Então, um evangelista, ele pregou bem curto. Então, as pessoas começam a falar, nossa, ele pregou muito bem.
Então parece que pregar curto é melhor do que antes, mas continuamente parece que eu vou expandindo. Eu não sei se as pessoas gostam porque expande demais além do contexto. Então, antigamente, quando eu pregava de 2 até 3 horas seguidas, quando nós estávamos no outro local. Então, ali não tinha, lá antigamente não tinha ar-condicionado, o teto era baixo, então era bem complexo. Então, nós tínhamos muitas pessoas ali, até no corredor as pessoas ouviam pelo rádio também a palavra. Então, desde a madrugada. As pessoas de antigamente devem entender o que eu estou dizendo. Mas hoje em dia, o ambiente tem melhorado. Então, quando o tempo extrapola só um pouco, já começam. Ai, meu Deus, o pastor está pregando demais. Não, mas eu peço para que todos possam ter paciência. Então, de qualquer maneira, essa oração que o Senhor ele ensinou. O tempo restante, eu irei pregar. Então, a oração que o Senhor nos ensinou. Existem diversas orações, mas tem a oração que o Senhor ele nos ensinou. Então, conforme o que o Senhor ele nos ensinou, nós devemos fazer. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nesse último tempo preparado pelo Senhor Deus, o Senhor Deus nos salvou, nos discerniu deste mundo, Senhor. Senhor, nós temos sido discernidos deste mundo, nós sabemos que o Senhor Deus preparou esse reino eterno para nós. Nós todos agora temos a restante de nossas vidas que não seja em vão, mas sim que nós possamos viver para a glória do Senhor Deus, possamos viver para a sua própria vontade. Senhor, que toda a nossa vida possa ser utilizada para podermos dar glórias ao Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa cuidar de todos nós, através da sua palavra que possa nos renovar todos os dias. Essa glória do Senhor que está por vir, que nós possamos estar diante do Senhor sem nenhuma vergonha. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.